Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. Hoje, gente, hoje é um dia para a gente falar um pouquinho sobre celebrar, né? O quanto é importante a gente celebrar as nossas conquistas, as nossas empresas, os nossos negócios. E para falar um pouquinho sobre essa celebração, eu vou chamar aqui o Bruno Feze, que é da Feze Seguros, uma empresa de Novo Hamburgo que está completando, gente, completou, na verdade, né, 100 anos. E a gente vai ouvir um pouquinho aqui o Bruno. Seja muito bem-vindo ao programa As Pessoas Inspiram. Tudo bem, Eliane? Uma satisfação falar contigo e poder estar participando de um programa com esse título. Quando tu comentaste que tu iria me chamar para conversar num programa As Pessoas Inspiram, da Vale TV, fiquei orgulhoso, muito e muito feliz de poder participar e aqui contar um pouquinho da nossa história. Maravilha, maravilha. Quem não conhece a Feze Seguro em Novo Hamburgo, né, gente? Porém, Bruno, eu queria te perguntar antes de tudo, assim, para te contar um pouquinho como é que tu te conectou com a Feze Seguros, e como é que foi fundada, quando foi fundada, conta um pouquinho dessa trajetória inicial da Feze. Perfeito. Em 1923, Arthur Feze, meu avô, passou a trabalhar com o segmento seguros. Ele representava companhias estrangeiras na época. Na época, inclusive, era uma novidade, não era uma coisa comum. E, na época, o carro-chefe, para vocês terem uma ideia, o seguro automóvel praticamente não existia, era acidente do trabalho. Um funcionário de uma fábrica de calçado, por exemplo, quando estava na sua função fabricando um sapato, a coisa era muito artesanal na época, se machucava, cortava o dedo, para onde a empresa mandava? Mandava para o seguro. Daí, a corretora de seguros na época tinha um ambulatório, para vocês verem a diferença de hoje. O ambulatório dava o primeiro atendimento para ver se era uma coisa séria ou não. E, se fosse mais séria, encaminhava para um médico ou para um hospital. Se não, fazia a sutura, fazia o curativo no próprio local. Esse era o carro-chefe da época, 1923. Uau, muito tempo atrás, né? Mas que legal. Então, a trajetória da empresa, ela veio muito do teu avô, depois passou para o teu pai, né? Teu pai ficou quanto tempo, assim, na liderança? Sim. O meu pai entrou, na verdade, anos 60, 1964 é a data que ele entrou. E nesse meio tempo, importante dizer, acabou surgindo a Novo Hamburgo Companhia de Seguros Gerais, que foi final da década de 20, início de 30, onde meu avô foi um dos fundadores da Novo Hamburgo Seguros, uma empresa que também marcou época na nossa região. Só que, por opção, a família acabou ficando sempre na área comercial. Não só representávamos, também fomos um dos fundadores da Novo Hamburgo, mas a característica de utilizar a marca Feze, porque a marca Feze é um representante de várias seguradoras. Então, meu pai entrou em 1964, eu passei a atuar, entrei na década de 80, 1983, 1984, eu passei a atuar junto à frente da Feze Corretora de Seguros. Ah, legal, legal. E uma coisa, eu conheço o Bruno já há um tempão, nem vamos falar aqui em idade, né? Porque faz um tempinho, uns anos aí. E tu tem filhos, né, Bruno? Conta um pouquinho aí da importância da família também nesse processo todo, né? Porque é uma empresa familiar também, né, Bruno? Sim, eu tenho um filho que já está aos 25 anos, tenho uma filha que também já está comigo há 10 anos na corretora, e uma característica até bastante interessante, que fala da mudança de paradigma, a mudança dos tempos. A minha filha trabalha hoje em tempo integral na corretora, só que ela mora no Nordeste. Então, ela trabalha o famoso home office, né, que passou a ser uma coisa incorporada na época da pandemia. Hoje, a gente tem funcionários que trabalham conosco e estão em outra cidade, até em outro estado. A Ana Júlia, hoje, já está há mais de 10 anos junto comigo na Feze Corretora de Seguros, trabalhando de forma remota.
Que legal, né? Esses tempos, né, de nômades digitais, né? A gente vê aí o quanto realmente as coisas mudaram, né? E Bruno, Sim. deixa eu te perguntar assim, com relação à Feze mesmo, né? A empresa que já completou 100 anos, né? E é difícil, a gente sabe que empreender no Brasil não é muito fácil, né? Conta para nós assim, quais foram os principais louros, quais foram os principais marcos da Feze durante esses 100 anos? Certo. A primeira grande mudança que a FES enfrentou foi na década de 60, quando o seguro do acidente do trabalho, que era o principal carro-chefe do mercado, quando o governo acabou estatizando, quando surgiu o INPS, que o governo passou a cuidar da saúde das empresas. Então, eu faço uma comparação, seria como se hoje, de uma hora para outra, deixasse de existir o seguro de automóvel, que hoje é o carro-chefe. Então, a primeira grande mudança foi essa, década de 60. A partir daí, eu entrei em 84, eu passei a ter a... Quando eu comecei a trabalhar, os cálculos era tudo manual, computador ainda não existia. Não existia na nossa atividade, é lógico. A partir de determinado momento, quando começou a entrar o mundo digital, começou a ter uma diminuição do tamanho das seguradoras, da parte operacional, vamos chamar assim. Eu faço uma analogia assim como as agências bancárias. Agências bancárias no passado eram muitas pessoas, à medida que o mundo digital começou a acontecer, começou a diminuir o número de pessoas. Hoje, as apólices já não existe mais praticamente apólice física. O cliente ele recebe a apólice por um PDF, a gente faz o contato com o cliente, aqueles clientes já de mais tempo, ele diz, não, eu quero que tu me mande a pólice física também, fazendo um comparativo com o jornal digital e o jornal em papel. E essa mudança também aconteceu, tanto como eu te falei que hoje nós temos várias pessoas que trabalham conosco, que atendem, fazem parte do dia a dia, mas não estão fisicamente dentro do escritório. Fazem a sua atividade em outra cidade, em outro local, mas sempre sem perder a principal essência da FESE, que é sem perder o cuidado e o respeito para o nosso cliente. Que eu brinco que eu não sou um representante da companhia A, B ou C. Nós nos apresentamos como representantes do cliente. Entendemos as características, as necessidades do cliente e, a partir daí, fazemos um shopping no mercado, buscando o que ele precisa para, a partir daí, atendê-lo. E nós temos um exemplo nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, que foram essas tragédias que acabaram acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, que sempre quando acontecem essas grandes tragédias, as pessoas se lembram da importância do seguro. E muitas vezes o cliente ele não se dá conta ele não sabe o que ele precisa, na verdade. E nós, como corretores, cabe a nós conversar com o cliente, entender as suas principais necessidades e, a partir daí, apresentar soluções para que ele possa, sim, ter uma vida o mais tranquila. Muito bem. Bruno, eu sempre trago assim nas minhas falas, né, o quanto é importante as empresas elas olharem para além do lucro, né, elas terem uma relação com o entorno diferente, sabe? Eu queria te ouvir assim, o que dentro desse período vocês, como é que é a forma que vocês lidam com a comunidade, né? Comenta um pouquinho assim o que vocês têm feito para gerar um impacto positivo aqui na região. Certo. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que uma das nossas missões, ou a minha missão de vida, é ajudar a fazer a diferença na vida das pessoas. De uma certa forma,
Como corretor, eu procuro deixar a vida das pessoas melhor, mais leve, com menores riscos. Porém, empresa também, a gente precisa sempre estar preocupado em ajudar a fazer a diferença. Eu vou te dar um exemplo prático e pontual. Nós tivemos a festa dos 100 anos, que agora aconteceu no dia 3 de outubro, onde a gente reuniu familiares, alguns clientes, empresas parceiras que nos acompanham nessa trajetória ao longo dos anos. E quando a gente fez o convite para as pessoas, o que foi uma coisa extremamente difícil, porque imagina uma empresa de 100 anos, o número de clientes e o número de parceiros que a gente tem, mas era impossível convidar todos, então a gente pegou alguns de forma aleatória e representativa, mas a gente pediu que as pessoas que viessem a este evento não nos trouxessem presente, que elas trouxessem alimentos para que esses alimentos fossem destinados para quem estivesse precisando, com uma forma simbólica ou singela, mas ajudar a fazer a diferença. E para nossa satisfação, deu um volume razoável de alimentos, e daí nós pensamos assim, puxa, tanta gente precisa, mas nesse momento, a quem que a gente pode ajudar? Daí nós lembramos que nós temos uma empresa e todo cliente acaba com o tempo se tornando nosso amigo, não só cliente, mas acaba criando uma relação de amizade. Nós temos uma empresa que são nossos amigos lá em Roca Salles, e eu sei que essas pessoas participam ativamente da comunidade de lá, e eu perguntei para eles, olha, a gente gostaria nesse momento de que esses alimentos fossem levados para a comunidade de Roca Salles, para que lá distribuíssem num local, nas pessoas que mais precisassem. Mas a FES sempre marcou como uma empresa com uma participação ativa na comunidade, seja Rotary, eu por mais de 15 anos tive uma representatividade também junto ao Sindicato dos Corretores, algumas horas que a gente defendia para nossa causa. A FESE também sempre teve uma das características, uma ligação muito forte com o Esporte Clube Novo Hamburgo, que meu pai foi presidente, eu fui presidente, o pai é o atual patrono, ou seja, nós gostamos de defender as marcas locais, nós gostamos de defender aquelas coisas que são nossas. Muito bem, e eu acho super rico isso, e a gente está vivendo hoje, né, numa uma nova economia, né, e essa nova economia, ela traz muito dessa perspectiva, né, social, ambiental, e a responsabilidade também, nos chama a responsabilidade, pessoas civis, empresas, a também atuarem em prol da sociedade, né, dessas melhorias, principalmente no local, né, que eu acho que a gente age global, mas a gente tem essa ação muito pontual e importante para desenvolvimento de um ecossistema da nossa cidade, né? E eu acho que a FES ela vem trazendo isso, né? Mostrando que é possível e também inspirando outras empresas. Mas, Bruno, deixa eu te perguntar assim, hoje a FES ela está com quantos funcionários? Conta um pouquinho assim da tua parte operacional, quais são os produtos assim que seriam os carros-chefes e esse contexto todo dos seguros no Brasil. Certo. Vamos lá. A FESE, ela tem uma característica que essa coisa da mudança do mercado e dos tempos, nós também passamos por várias mudanças, e uma delas, que inclusive aparece aqui na minha atrás de mim, FESE Seguros 100 anos. Há 20 anos que nós criamos a Novo Horizonte Assessoria Financeira, que eu costumo dizer que é um braço da FESE, onde a FESE cuida do patrimônio físico das pessoas e a Novo Horizonte ajuda as pessoas a fazer uma preparação da sua parte financeira. E hoje nós trabalhamos nisso, onde o administrativo da FESE nós temos em torno de 5 a 6 pessoas,
Só que nós temos numa parte comercial distribuída, temos pessoas operando em outras cidades, outros estados, sendo que uma das características, quando nós somos uma empresa que nos orgulhamos de ter nascido em Novo Hamburgo, ser uma empresa do Vale dos Sinos, quando o Vale dos Sinos passou a ter aquela transformação de muitas pessoas saindo, inclusive do Brasil, onde esse mundo globalizado fez essa transformação, onde muitas pessoas foram para a China, a FESE também começou a operar desde 2005, começamos a atender os brasileiros que iam para a China, sendo que entre 2011 até 2019, de 2 a 3 vezes por ano, a gente ia para a China atender os brasileiros que estavam morando lá. E uma coisa que eu não posso esquecer de falar. Nós, na festa dos 100 anos, nós instituímos o troféu Ruud Egon Varken. O que é esse troféu Ruud Egon Varken? Nas nossas redes sociais, nós nos orgulhamos de ter clientes que são clientes nossos há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, clientes que nos acompanham há mais de 50 anos. Imagina uma pessoa que mantém os mesmos serviços por mais de 50 anos com uma empresa de prestação de serviço. O seu Ruud Varken, ele foi um dos sócios da antiga Casa Cavazotto, onde alguns dias antes da festa, nós fomos entregar o convite em mãos para ele participar da festa. E ele acabou vindo a falecer alguns dias antes da festa. Então, nós criamos o troféu Ruud Varken, onde uma vez por ano, um cliente será agraciado com o troféu Ruud Varken. E neste ano, na festa do centenário, o nosso cliente homenageado foi o professor Enio Klein, que foi um dos fundadores do Centro Tecnológico do Couros, Calçados e Afins, que também é um cliente que está conosco há mais de 50 anos. Então, assim, a gente sempre no dia 15 de setembro de cada ano, que é conhecido como o Dia do Cliente, a gente vai escolher e convidar um cliente para ser homenageado e valorizado, pois, por mais que as coisas evoluam, tudo passa pela figura das pessoas. E as empresas são pessoas fazendo coisas para outras pessoas, né, Bruno? Por mais que a gente tenha um CNPJ, né, mas lá no fundo são as pessoas que vão adquirir os nossos produtos, os nossos serviços e tudo mais, né? E Bruno, deixa eu te perguntar aqui, com relação ao futuro, me diz qual é a visão, planejamento estratégico que vocês têm aqui para a FESE daqui 5, 10 ou mais 100 anos, né? Se Deus quiser. Eu me sinto um guri quando a gente tem a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, de abrir outros mercados. Hoje, sim, a gente está tendo a oportunidade de abrir novas praças, abrir novos mercados e, sim, atender regiões e pessoas que até pouco tempo atrás não nos conheciam, que eram novidades para nós, mas as coisas estão, sim, cada vez acontecendo de uma forma mais rápida. A gente quer, sim, que a FESE continue nessa vibe de se modernizar, sim, estar atento às mudanças que estão acontecendo, porém, sempre estamos ajudando as pessoas. Se isso está acontecendo para tornar a vida delas melhor, tornar o mundo melhor, cada vez gerar menos papéis, mas a gente sabe que o mundo está mudando, cada vez mais a gente está atento para que as coisas mudem, porém, a globalização é ter a oportunidade de aproveitar o que tem de melhor no mundo, sendo entregue na porta da casa das nossas pessoas. Só que tudo passa pela participação das pessoas. E sempre lembrando que o seguro, ele é uma coisa
que já tenha trocentos anos atrás. E o seguro surgiu para quê? Para deixar a vida das pessoas melhor. E essa é também a nossa missão. A missão da FESE, ajudar as pessoas, cada um no seu trabalho, no seu meio, e eu sou muito a favor do profissionalismo em todos os segmentos. Uma vez eu escutei uma frase que não é minha, mas diz que cada vez mais os profissionais e as empresas para chegar na longevidade não são as melhores ou as mais inteligentes ou aquelas que mais investem, e sim aquelas que estão atentas às mudanças. Nós precisamos estar atentos às mudanças, porque elas acontecem cada vez com uma velocidade maior. Com certeza, que lindo, eu acho que é bem isso, né? Isso no meu entendimento aqui, Bruno, é o que fez vocês, essa empresa ficar por 100 anos, né? E se programando já para mais 100, aí atual, né? Uma empresa longeva, mas com espírito, né? De mudança, de cuidado com o cliente, cuidado com o planeta, cuidado com as pessoas, né? Isso é muito louvável. Já estamos aqui, Bruno, indo para os finais aqui da entrevista. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final aqui para a nossa audiência e te agradecer mais uma vez aí pela partilha de conhecimentos e agradecer também a teu pai, né, que está com certeza aí assistindo a entrevista, e mandar um beijo aí para toda a família. Perfeito. Eu vou te falar duas coisas. Uma delas, eu falei no nosso bate-papo muito em missão, e eu costumo dizer que a missão da corretora ela tem cinco tópicos que norteiam a nossa missão. Inclusive, eu utilizei esses 5 tópicos no meu discurso na festa do centenário. E são, em primeiro lugar, gratidão, respeito às pessoas, respeito a todas as partes do processo, comprometimento, resiliência e amor. Se nós não tivermos amor pelo que fazemos, amor de verdade pelas coisas, as coisas não acontecem. E eu quero terminar o nosso bate-papo com uma frase que também não é minha, mas eu acho fantástica, onde diz o seguinte: a maioria das pessoas não planejam fracassar, mas elas fracassam por não planejar. E quando a gente fala em planejamento, é aquela coisa de sempre saber para onde eu quero ir, para onde eu estou indo. Essa frase é de John Beckley, que eu não conheço, mas quando em determinado momento, eu conheci essa frase, ela passou a ser... Eu adotei ela como se fosse minha, porque ela faz parte do que eu penso e é a mensagem que eu gosto de passar para as pessoas. Ai, legal, muito bem, Bruno. E realmente, assim, é a conexão dos valores, né? Valores pessoais de uma família que trabalhou, né, para construir todo esse centenário, né? Que teve dificuldades, que teve louros, né, durante o caminho, mas que está aí pronta para o que deve né? Então, parabéns mais uma vez. Agradeço as pessoas que estão aqui também nos ouvindo, né? E convido a todos também para estarem comigo na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Bye, bye. Há 100 anos atrás, meu pai, Arno Arthur Feze, teve a ideia de iniciar a vida da Feze Corretora de Seguros. Inicialmente, um dos carros-chefes da Feze Corretora de Seguros foi o seguro de acidentes do trabalho. Isso por muitos anos, muitas décadas, as corretoras viviam do seguro de acidentes do trabalho. E a Feze Corretora foi uma delas. A Feze chegou a ter um ambulatório próprio. Imaginem a força que uma corretora tinha que ter para atender o volume de clientes que isso representava. O maior cliente que a Feze tinha mais de 800 funcionários. Isso foi a vida durante, no mínimo, 20 a 30 anos. Depois veio a estatização do acidente do trabalho.
o que aconteceria com o seguro, porque o governo, prometendo baixar o preço do seguro, estatizou o seguro sem trabalho e todas as companhias foram proibidas de operar no ramo. O que a FESI fez? Passou então a se dedicar aos outros ramos, que foi o ramo vida, o ramo empresarial, o ramo de automóvel que surgiu na década de 60, e assim a FESI foi, daquele baque que sofreu, ela deu um salto. Isso foi o grande mérito tanto do meu pai, e eu participei dessa virada. Eu participei como corretor durante 60 anos, mas já convidei o Bruno para colaborar na corretora, porque sentia o crescimento da corretora. E ele veio trabalhar, ainda sem ser corretor de seguros, no início, como funcionário, mas com o objetivo de torná-lo corretor de seguros, para poder levar adiante esta bola de neve que a FESI se tornou. Quando eu terminei o 2º grau, meu pai um dia me convidou se eu gostaria de trabalhar na corretora. E na verdade, não como uma continuação natural, mas tipo assim, vamos ver se tu vai gostar dessa atividade. E eu comecei a trabalhar, não demoraram muitos meses para que eu me apaixonasse por essa profissão. Eu vi a oportunidade de ajudar a proteger o patrimônio das pessoas, a proteger os bens mais patriosos que as pessoas têm, e não eram, na verdade, nem as suas casas e as suas empresas, mas as suas vidas, as suas famílias. E à medida que eu fui me apaixonando, eu fui entrando não só de cabeça, mas de corpo e alma nessa atividade. A história desse sino é muito legal. É o sino das boas notícias. Tudo que acontece de bom precisa ser propagado. Aqui na FESI, a gente gosta de propagar boas notícias. Quero contar um pouquinho a história da FESI Seguros, especialmente na pessoa do Bruno. Quando eu comecei a ser cliente da FESI, que o Bruno me socorreu num problema sério que deu, de um outro que se dizia corretor ou corretora, disse que o seguro estava pronto e não entregou a proposta na seguradora. Daí o Bruno resolveu e daquele tempo em diante, os seguros dos meus carros, quase todos, foi o Bruno que fez. O nosso relacionamento sempre foi muito bom. O primeiro cliente do Bruno no seguro de vida foi assinado pelo esse que vos falo. Hoje, sabendo um pouco mais sobre isso, foi uma proposta bem boa. O cara que tem a alegria de viver, que sem cabelo tem, vai longe. Que coisa bonita! Que começou lá nos idos de 1923, com meu pai. Hoje tem o Bruno como neto dele, e a Ana Júlia lá em Recife. Gente, isso é de derramar lágrimas nos olhos. Muito obrigado, gente. Todos os clientes que passaram pela FESI, estão passando, merecem o nosso agradecimento. Planejamento financeiro, mais uma convenção, portanto, mais uma viagem, o comportamento, o planejamento, mais um prêmio, a sua vida financeira é demais. Bastante feliz, bastante ansioso, com muita alegria. Estamos agora completando 100 anos numa versão totalmente diferente do que era no início. Hoje temos vários funcionários trabalhando em home office, os clientes recebem apólices virtuais, que a gente consiga atingir cada vez mais esse mundo moderno, esse mundo virtual, mas sem perder a essência, sem perder o respeito aos nossos parceiros e principalmente ao nosso cliente. A você, cliente, o nosso muito obrigado, o nosso respeito. Assim como as seguradoras e as empresas que nos acompanham, que permaneçam conosco e que a gente continue nessa vibe de modernizar sem perder a essência.